Bom dia para você que nos acompanha mais uma vez aqui no Ponto de Partida. Você sabe, o seu programa de estudos da Bíblia na TV. Que alegria saber que você está com a gente mais uma vez e prepare-se porque o tema de hoje é extraordinário. Saúde e longevidade. Eu te pergunto, você se considera uma pessoa saudável? Você quer viver muito e viver bem? Então, o tema de hoje é para você à luz da Palavra de Deus. E não se esqueça de interagir conosco no nosso Instagram, Adventistas ASP. Comente aí o que a pessoa precisa fazer ou experimentar para viver bem e viver muito tempo, tá bom? Eu gostaria de te convidar também para que nesse momento, antes da gente abrir a Bíblia, a gente junto orar e pedir a bênção de Deus para o estudo da sua palavra. Você pode fazer isso comigo? Vamos orar? Querido Deus, nós queremos viver muito e queremos viver bem. E muito obrigado porque a tua palavra fala a respeito disso. Ela traz orientações extraordinárias para que a gente tenha qualidade de vida. Que o Senhor então nos abençoe nesse momento de estudo da tua palavra, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia! Ponto de partida no ar na sua telinha. Chega mais, vem tomar café da manhã aqui com a gente. E olha, esse momento é muito gostoso. Hoje o tema está maravilhoso. E olha, é um assunto que desperta o interesse e a curiosidade de muita gente. Nós vamos falar sobre longevidade. E mais, o que é que nós podemos aprender com os grupos que vivem nas chamadas zonas azuis, locais onde as pessoas vivem notavelmente mais e melhor. E também, é claro, vamos falar sobre a fé, como a fé e a espiritualidade contribuem para que a gente tenha uma vida mais longa e feliz. Tudo isso você vai descobrir aqui hoje no nosso programa Ponto de Partida. E antes de apresentar os nossos convidados maravilhosos, eu quero falar do presente que a gente preparou para você. Eu tenho aqui a chave da virada. Se você está precisando aí de um ponto de partida para uma mudança de vida na saúde mental, o assunto é saúde, então a gente abrange um pouquinho mais falando da saúde mental. Você precisa ler esse livro aqui. Um livro maravilhoso e ele vai trazer muitas informações sobre saúde mental para você. Então, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e já entre em contato com a nossa equipe através do link, mandando os seus dados, o seu endereço, para que você receba esse presente aí na porta da sua casa. E não só isso, você pode pedir o presente, que aliás é só para os 20 primeiros que mandarem eu quero, ou você também pode pedir uma visita, pode pedir um estudo bíblico, né, para estudar mais aprofundadamente sobre os temas bíblicos que a gente costuma trazer aqui e muitas outras coisas a gente pode estar conversando com você. E agora sim, eu vou apresentar os nossos convidados. Nós temos a alegria de receber novamente aqui em nosso programa a especialista em saúde e bem-estar, Jéssica dos Santos. Jéssica, bem-vinda de volta. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente, né? Estou feliz e sempre vou estar à disposição. Muito obrigada. E também acompanhando a esposa, muito orgulhosa, é claro, né, pastor Juscelino dos Santos, que alegria tê-lo novamente para falar desse tema tão gostoso, né? Longevidade é o que todos nós queremos, não é? Com certeza. Bom dia para você que está em casa. Coraçãozinho para você. É um prazer estar aqui. Hoje será muito bom também. Muito bem, momento fofo aí, né, do casal aí. E nós aproveitamos então para começar esse assunto que eu tenho certeza que vai enriquecer muito o seu repertório sobre saúde. Então, fique aí com a gente, não deixe de prestigiar e, olha, é sempre uma alegria ter você por aqui. Jéssica, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas zonas azuis. Eu tenho até uma colinha aqui, né? As zonas azuis, as mais conhecidas, né, são regiões do mundo, né, onde a longevidade é algo assim extremamente notável. E eu separei aqui a Grécia, né? Um local na Grécia, um local na Itália, a Sardenha no caso, na Grécia é Icária, Okinawa no Japão, Loma Linda na Califórnia, Estados Unidos e também Nicoya na Costa Rica. Então nós temos essas 5 chamadas zonas azuis. Quais são os hábitos das populações que vivem nessas regiões e como eles contribuem para essa chamada longevidade? Então, é interessante, Jordana, observar que esses locais, eles comem muito alimento in natura, né? Não é muito industrializado. Então, assim, o arroz, né? No caso do Japão, eles consomem bastante. Dieta mediterrânea. Então, a gente tem que procurar sempre o alimento o mais natural possível,
né? É o que a gente chama de comida de verdade, né? Sim, comida o que de é essa verdade. comida de verdade? Que essas pessoas que vivem aí, essa população que vive nas zonas azuis comem? É a comida que ele na natureza, você encontra ele na forma da natureza. Por exemplo, os vegetais, as frutas, né? E daí eles consomem também, às vezes é o leite, né, da vaquinha ali, mas eles estão consumindo o que vem da natureza. Diferente hoje que, infelizmente, né, facilita a nossa vida, mas também prejudica do outro lado, que é a saúde, que são os industrializados. Então, às vezes, vou lá pegar um nuggets, né, para o meu filho almoçar, ou vou pegar um salgadinho, alguma coisa, só para tirar a fome agora e depois eu como a comida de verdade, né? Então, assim, esses alimentos industrializados, eles prejudicam muito, porque tem gordura, tem açúcar, tem muito conservante, sódio, aromatizante, né? Corante e tudo que é ante ali, né? Então, assim, sódio, né, como você disse. E também a questão, nessas zonas azuis, a gente vê, além da alimentação, é o exercício físico, que é muito importante. Exercício físico para evitar sarcopenia no idoso, né? A sarcopenia é quando tem perda de massa muscular. Olha, a partir dos 30 anos, a gente perde cerca de 4 a 8% de massa muscular por ano. Olha só. Então, quando você chegar, se você não faz nenhum exercício de força, nenhuma musculação, como que você vai chegar aos 60 anos, aos 70, aí chega nos 80, fica aquele idoso com sarcopenia, que é com baixa massa muscular, depende de andador, depende às vezes de uma cadeira de rodas, aquele idoso que tem muita queda, entendeu? Então, a musculação é extremamente importante para você ter qualidade de vida daqui a 20, 30 anos, né? Ou seja, você planta hoje para colher amanhã. Isso e a mesmo. gente fala aqui, por exemplo, da pessoa que está na terceira idade, mas a gente precisa, né, modificar os nossos hábitos hoje para chegar, então, lá na frente com mais saúde. E sabe que isso me chamou muita atenção, o seu comentário, porque existem vários documentários, né, pastor Juscelino, Sim. sobre essas chamadas zonas azuis. E é interessante, uma coisa que outro dia eu assistia com a minha filha e a gente comentava sobre a flexibilidade das pessoas idosas dessas zonas azuis. E elas cultivam hortas, elas fazem atividades fora de casa, Sim, se agacham, se levantam com muita facilidade. E hoje em dia é muito mais comum a gente ver um idoso com um andador, com uma muleta, né? Então, Sim. ali o conhecimento já prepara a gente para evitar, né, esse tipo de situação, Com né? certeza. E também tem a questão do descanso, né? A O questão de repouso. dormir bem. Porque assim, é no sono que é liberado a leptina, que é o hormônio que traz saciedade. Né? Então, quando a gente acorda, já começa a liberação de grelina, que traz fome pra gente, né? Então, tá na hora de comer. E aí, a leptina, ela vai trazer a saciedade. Então, quando você desregula isso, você começa a desregular a tua fome também. Certo. Entendeu? Começa a produzir uma resistência à leptina, ou seja, você não sente mais tanta saciedade, aquela pessoa que está comendo o tempo todo. Entendeu? Eu acho interessante, Jéssica, quando a gente começa geralmente a fazer um exercício físico, seja na academia, seja uma atividade, né, como uma caminhada, uma corrida, a alimentação também ela regula, né? O exercício, ele, pelo menos para mim, eu tenho essa impressão de que ele tira essa ansiedade pela comida, né? Com então, certeza. uma coisa está ligada com a outra, não é mesmo? Um é o hábito conjunto, puxa o né? outro. Não dá para Sim. cuidar só de uma coisa, né? Sim. Precisa cuidar de todas essas áreas, né? Sim, é importante. Agora, falando sobre alimentação, pastor Juscelino, a gente prometeu aqui que ia falar do ponto de vista bíblico também, né? Espiritual, Sim, quais são sim. os hábitos aí que também, né, são incentivados pela palavra de Deus, que podem nos trazer mais longevidade. Mas eu fiquei curiosa, hein? A Bíblia realmente fala sobre isso. Quais são os conselhos aqui que Deus dá, por exemplo, no que diz respeito à alimentação, né? A Jéssica Sim. enfatizou muito essa questão do natural, né? Descasca mais e desembrulha menos, né? O que a palavra de Deus fala pra gente sobre esses hábitos de alimentação saudável? Ela tem algum conselho? Com certeza, bastante. Em toda a Bíblia. Tem uma palavrinha na Bíblia que resume o conceito de saúde do ponto de vista de Deus, o que Deus espera de nós em relação à saúde. É shalom. Essa palavra é muito conhecida, não é? É shalom no hebraico. A Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, a maior parte. No Novo Testamento, uma tradução da mesma palavra é soter, que aí vem salvação, a palavra salvação. Então, do ponto de vista de Deus, saúde, no caso a shalom, prosperidade física, emocional, espiritual, equilíbrio
Quando shalom, a palavra, né, para saúde, ela é aplicada a objetos inorgânicos, por exemplo, isso aqui, uma cadeira e tal, significa algo inteiro, não quebrado. Quando se fala de alimentos, ou quer dizer, de ser humano, né, ser humano, shalom, ou até de alimentos, né, enfim, algo orgânico, fala de algo que está conservado, no caso do ser humano, até longevidade, fertilidade. Então, o conceito de saúde é muito amplo. A Bíblia considera o ser humano, né, apresenta o ser humano como um ser indivisível, holístico, né, o conceito de holístico. Não com a mística do termo, mas algo que é integral, completo. Né? A Jéssica falando aí sobre a importância do exercício, ela me colocou para fazer exercício. Agora eu tenho que ir na academia todo dia, porque ela pegou firme. Pegou no seu pé, né, pastor? Pegou, mas então é bom. Ela gosta muito do senhor, pastor. É verdade, são cuidados. Se ela enviou ali, né, essa mensagem aí do exercício, é porque ela quer que o senhor tenha longevidade, uma longa vida ao lado dela, né, Jéssica? É verdade. Aí assim, olha, para ir concluindo essa minha resposta aqui, a Bíblia, lá no começo, fala de que no paraíso, o Jardim do Éden, tinha uma árvore chamada Árvore da Vida. Deus quer que tenhamos vida, e vida em abundância, né? Como Jesus falou. Então, veja, comer da árvore da vida permitia longevidade, permitia imortalidade, possibilitava a imortalidade de Adão e Eva, o primeiro casal. Eles desobedeceram, comeram um fruto proibido lá. O problema não era o fruto, foi a desobediência deles, mas esse é um assunto para outra ocasião. No entanto, lá em Gênesis, diz que Deus falou qual era o cardápio, qual era a dieta. O menu, né, pastor? O menu. E ali resume e fala, olha, grãos, cereais, frutas, verduras. Explore muito isso na sua casa. Ou seja, não tem animais aí nessa alimentação. Não tem churrasquinho. Não tem. Aliás, para o animal, Deus proveu um alimento saudável também, né? A erva do campo e tudo mais. Agora, quando veio o dilúvio, a Bíblia mostra isso lá mais adiante, em Gênesis 6, capítulo 6, Deus permitiu o consumo de carne, porque a vegetação... Não tinha vegetação, né? Foi devastada, né? Com aquela catástrofe, né? E essa catástrofe chamada dilúvio, ela tem evidências científicas de que aconteceu. Né? Maremoto, terremoto, foi uma reviravolta na natureza. Inclusive, né? uma dica maravilhosa para um tema de um próximo programa, né, pastor? Verdade, que nós podemos explorar aqui, né? Com certeza. Bom, e aí, assim, fechando esse tópico aqui, lá no livro de Êxodo, você encontra, mais uma vez, a confirmação, já no segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, né? Então, você tem no capítulo 15 ali, olha só que pensamento bonito, lindo. Aqui diz assim, ó, então Moisés chamou o Senhor, clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, tá? Aí depois, mais adiante aqui, ó, vamos ler ao ponto aqui, o versículo 26, na última parte. Se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, diante dos olhos do Senhor, e deres ouvido aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, e guardares todos os seus estatutos, e nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Capítulo 23 vai aparecer Deus reafirmando isso, que Ele queria que o seu povo fosse são. Existe na Bíblia, então, esse conceito da cura, da saúde, ligada à obediência. Deus estabeleceu leis fixas, né? Por exemplo, as leis que regem nosso organismo, tanto quanto as leis que regem o universo, elas são fixas, né? Aquilo que você come vai afetar a sua saúde, para o bem ou para o mal. Aquilo que você bebe, da mesma forma, né? Então, esse conceito de cura aí, ele vai para a época dos profetas, e vai ampliar mais isso, mas eu queria me deter só nisso aqui. Né? Ou seja, Deus quer que você tenha saúde, eu também. Obedeça às leis de saúde. A ciência, ela confirma tudo aquilo que a Bíblia dizia. Eu encerro com a seguinte frase. O senhor fez uma provocação aqui, né, pastor? A ciência confirma o que a Bíblia dizia. É verdade. Vamos a Jéssica, então. Tá. Jéssica, quais são os hábitos nocivos que a gente tem no nosso dia a dia, os alimentos que a gente consome, por exemplo, que são ruins e que podem realmente nos trazer a doença? O que você pode compartilhar aqui com a gente? Então, quanto à questão da alimentação, eu acredito que a gente querer tudo muito rápido, né? Então, assim, não é só o que a gente come também, é a forma como a gente come. Então, se você come
com muita ansiedade, se você comer muito rápido, provavelmente você vai comer mais do que você deveria. Então, por isso que eu falo, vai comer, tenta desligar celular, tenta ter conversas agradáveis, né? Tenta comer com uma pessoa agradável ali do seu lado, né? E, fazer então, desse um momento a especial, companhia né? faz E diferença hoje também. isso é muito diferente, né, do que alguns anos atrás. Sim. Porque hoje a família nem se reúne mais em volta da mesa. Geralmente cada um está com o celular na mão, ou a TV está ligada, né? Ou cada um está num cômodo da casa. E a refeição, ela é uma oportunidade para reunir a família. Então, quer dizer que esse sentimento que a gente tem ali ao comer, ele também interfere na nossa saúde. Ele interfere na forma como vamos comer e o que vamos comer também, né? Ok. Porque quanto mais ansiedade, mais estresse, mais vontade de comer alimentos que liberam uma dopamina alta, né? Ricos em açúcar, em gordura. E a questão do exercício físico também, que eu achei muito importante, para evitar demência. Então, a sua alimentação e o exercício físico vai evitar a demência, né? O excesso de açúcar, excesso de gordura, ele pode causar a demência. E também, quando a gente Geralmente as pratica... coisas mais gostosas, né? É o que a gente mais gosta de comer. Por exemplo, nós mulheres, quando estamos na TPM, quem aqui não fica doida por açúcar, gordura, Sim. né? O organismo pega E aí a gente tem que fazer gente. aquela atividade de readaptação do paladar, para gostar mais das coisas como são naturais, entendeu? Porque não é um fácil, processo, é um né? processo. E então a questão do exercício físico, quando a gente faz atividade de força também, o nosso músculo libera uma tal de irisina. Isso aí saiu na revista Nature, que ela é uma revista bem conceituada, né? E são cientistas brasileiros que descobriram isso. E a irisina, ela evita a demência. Olha, que interessante. Que legal, né? Muito bacana. Então, por saber isso disso. que a importância da alimentação saudável, do exercício físico, de dormir bem, para você conseguir regular tudo. É um tripézinho bem importante ali. Sim. Claro que tem outros hábitos também. E a mas a questão gente do não tem estresse. tempo de explorar todos, né? Sim. Então a gente fica É que esses são os nesses mais três. importantes, são os básicos. É o entendeu? tripé que a gente comentou. E a questão do estresse, porque estresse, quanto mais estressado, mais cortisol, mais inflamatório, mais interleucinas inflamatórias, mais inflamado fica o corpo, mais doença. Então a gente tem que tentar relaxar também no nosso dia a dia, Nossa né? rotina, né? Isso. Encontrar aqueles momentos de pausa, né? Criar hábitos saudáveis, Sim. né? E olha, tá vendo? Você aí de casa não tem como fugir mais. A academia tá te esperando, viu? Precisa dormir bem, dormir o necessário. Inclusive, qual que é a quantidade de horas que o homem e a mulher precisam dormir? Eu já ouvi Então. falar que a mulher precisa dormir um pouquinho mais. Sim, sim. Mas assim, ó, existem as pessoas que são os pequenos dormidores, que é 7 horas. Ai, por olha noite. que maravilha. E tem os médios, que são cerca de 8 horas, e os grandes dormidores, que é 9 horas. Eu acho que eu sou essa dos grandes dormidores. Eu acho que eu tô nessa também. Mas então, é importante você conhecer. E, ai, será que eu preciso de 7 a 9 horas? Aí você ter essa regulação, tá? Mas no mínimo 7 horas por noite. É isso mesmo. Mas olha, agora eu vou devolver a provocação do pastor Juscelino para você. Sim. E vamos ver se a Bíblia também é tão completa assim, pastor. Ela também fala sobre prevenção de doenças. Quais os tratamentos que ela orienta aí para a gente quando a gente está adoecido? Excelente pergunta. Eu até dei uma pinçada inicial nesse assunto, né, da prevenção. Veja, quando Deus diz assim, olha, obedeça os meus princípios e mandamentos para que você seja são, ele está dizendo sobre prevenção. Claro. Né? Por exemplo, Deus deu a dieta mais saudável, mais para o vegetarianismo. Se nós, obedecendo às leis do nosso organismo, né, considerarmos as carências do nosso organismo, nós nos alimentaremos, por exemplo, de forma balanceada, completa, né? E evitaremos aquilo que é nocivo. Então, esse é um princípio da prevenção. Lá em Levíticos capítulo 11, apenas vou citar assim, mencionar, diz que tem certos tipos de carne, para quem come carne, certos tipos de carne que não podem serem consumidas. Por exemplo, o porco. Né? Depois fala de aves de rapina, nenhuma delas deve ser comidas, ingeridas. Peixes que não tenham escama e barbatana juntos não podem ser comidos. Isso quer dizer que todos os frutos do mar não podem ser comidos. Ou seja, camarão, lagosta, nem pensar. Caranguejo também não. Ou seja, Deus deu o conselho e nos dá sabedoria para podermos
ao obedecermos às suas leis, inclusive leis de saúde, que a ciência vem confirmando dia após dia, nós teremos saúde, né? Jesus operou muitas curas, sim, num contexto em que as pessoas não tinham acesso à informação, e ele operava, sim, mas ele ensinava a pessoa a ter sabedoria, a buscar na palavra o melhor procedimento. Por isso, e há uma razão, né, pastor, para isso. Sim, sim. Por trás de todos esses alimentos, a gente pode pensar, mas carne suína, ela é uma carne tão popular, mas, Jéssica, ela é um dos primeiros alimentos que o médico geralmente pede para retirar da dieta quando a pessoa tem problemas, né, cardíacos, não é isso? É que, na verdade, assim, tudo que tem muita gordura, o médico vai tirando, né? Mas a carne, o porco, já diz o nome dele, é porco, né? Ele é porco. Ele é o lixeiro da terra, então, né? assim, então, quando você consome ele, mas agora, esse porco aqui não tem o verme, digamos, né? Mas ali na carne dele retém mais toxinas, por exemplo, do que um boi, entendeu? Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não tem que ir pelo que a gente gosta, tem que fazer pelo que é certo, né? E também cuidar, sim, porque a questão dos hábitos, por exemplo, como faz para mudar um hábito, né? É muito difícil, né? É muito difícil. Porque ensina pra gente aí, qual que é o segredo para mudar os hábitos ruins? Porque geralmente a gente sabe o que faz errado, né? O problema é como mudar. Sim, e às vezes a gente não tem nem tanta consciência, assim, do que a gente está fazendo de errado. Por isso que às vezes a Nutri vai lá e pede para você anotar o que você está comendo certinho, porque às vezes vai no automático. Fazer um relatório, né? Isso, porque nem se liga. Então, assim, acontece que a gente está acostumado, o cérebro está acostumado por aquele caminho. E aí é difícil, porque você vai pôr um novo hábito, é novo. Ele vai ter que começar a desbravar um novo caminho. E aí o pessoal às vezes se frustra, né? O paciente às vezes se frustra, fala assim, eu errei, eu não consegui. Tudo bem você errar, só não desista. Continua tentando, porque só vai fracassar mesmo quando desistir. É isso, né? mesmo. Ou e se aí não tentar, né? Isso, encontrar um equilíbrio, porque você não vai conseguir da noite para o dia mudar seu hábito, né? Então, eu sempre falo assim para o paciente, né? Quando alguém vem me procurar. Vou dar dica para você de casa. Vai anotando aí. É simples, é fácil. Pegue 4 hábitos que você quer mudar. 4 hábitos. E aí você vai do mais fácil para o mais difícil. E aí você escolhe o mais fácil primeiro. Para ter aquela sensação de vitória, Para ter aquela né? sensação de vitória. Eu consigo. Então, aí você pega, eu preciso começar a tomar café da manhã, praticar exercício físico, comer menos doce. Beber mais água. E beber mais água. Vou dar esses 4 exemplos. Para mim, o mais fácil é começar a tomar o café da manhã, por exemplo. Então, agora você vai pegar 3 objetivos específicos. O que eu vou começar a fazer? Vou começar a acordar 15 minutos mais cedo. Vou deixar as frutas já higienizadas. E também vou começar a já deixar pré-pronto o meu café da manhã, deixar a mesa arrumadinha ali. Ou seja, a organização precisa fazer parte desse processo. Porque Com se eu certeza. chegar na minha geladeira ou na minha cozinha com fome e não tiver nada pronto, eu vou comer o quê? A primeira coisa que eu encontrar, né? A bolachinha e o pão que está pronto lá. Exatamente. Né? Então, assim, começar e até isso virar um hábito. Aí vai virar automático. Que como bacana. dirigir o carro, entendeu? Gostei das dicas. Você aí de casa anotou? Maravilha, né? Olha, esse programa é maravilhoso. E aqui, com certeza, a gente, né, tem muitas dicas, né, Pastor Juscelino, Verdade. sobre longevidade, sobre saúde e tantos outros temas, né? Sim, e também sim. o espiritual, que não pode faltar. E eu queria lhe perguntar, pastor, a gente falou aqui, o nosso tempo está se esgotando, se esvaindo, né? Passa muito rápido. Mas qual a relação de tudo isso, né, com a nossa vida espiritual? Por que é tão importante ter saúde? Como ela se relaciona com a nossa espiritualidade? A relação é muito íntima. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, olha, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a honra e glória de Deus. No mesmo livro diz que somos templos do Espírito Santo. Deus quer estar perto de nós. Quando nós temos um estilo de vida saudável e correto, ouvimos melhor a voz de Deus, somos mais saudáveis para amar, para nos relacionarmos com Deus e com a humanidade. Está aí.
É isso aí. A gente precisa de saúde para tudo na vida, né? Até para adorar a Deus, não é mesmo, pastor? E olha só, a gente aproveitou muito esse momento, mas ele passa tão rápido. Então, se você não conseguiu aqui pegar o programa do início ou tem o desejo de se aprofundar um pouco mais nesse e em outros assuntos, a gente pede para você apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code e conversar com a nossa equipe que está pronta para te atender, para te oferecer um estudo mais aprofundado, para te oferecer, quem sabe, uma visita aí na sua casa ou até mesmo uma oração. E olha, mudar hábitos realmente não é uma tarefa fácil, mas lembre-se, é um passo de cada vez que nos leva a grandes vitórias, tá bom? Foi muito bom estar com você aqui. Eu quero agradecer o pastor Juscelino, a Jéssica, mais uma vez, muito obrigada. E a você aí de casa que nos acompanhou até esse momento. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Eu espero que você tenha gostado muito do programa de hoje. Olha, me deu vontade de colocar em prática vários desses conceitos, orientações que a doutora Jéssica trouxe, os nossos convidados. Você sabe, o ponto de partida é esse estudo da Palavra de Deus para que a gente viva melhor, para que a gente tenha saúde, inclusive. Bom, você pode fazer uma visita a uma igreja adventista e eu sugiro que você venha aqui nessa igreja onde a gente grava o programa Ponto de Partida. Você pode vir aqui na Alameda Carlos de Carvalho, Dr. Carlos de Carvalho, número 400, bem no centro aqui de Curitiba, sempre aos sábados pela manhã, domingos e quartas-feiras à noite. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Fique com Deus, uma ótima semana e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.